Deus e a minha gratidão por Ele. Hoje, glória a Deus, eu estava saindo da escola e eu sempre pego um ônibus, né? Nisso, eu fui correr. Nisso, o meu tênis, ele derrapou no asfalto. E nisso, eu fui arrastada. E tipo assim, eu fiquei machucada e tudo mais, só que eu fiquei muito espantada, porque graças a Deus não passou nenhum carro, porque se tivesse passado, de verdade, teria acontecido algo muito horrível, porque eu caí bem no asfalto, assim, sabe, e fui arrastada. Aí, então eu quero glorificar o nome de Deus, sabe, por ter me salvado e por ter me livrado disso no dia de hoje. E vamos começar em Marcos, capítulo de número 5. O que eu vou falar nesta noite é em base dessa palavra. Tudo começa com testemunho. Eu tenho uma tia que ela estava passando por algumas... eu não sei exatamente o que ela estava passando, mas era uma enfermidade. E a cada estado que eu via ela, né, eu via que ela estava piorando. E a face dela demonstrava muito isso, sabe? Ela estava ficando muito triste, assim, toda vez que eu via ela, eu via que, sabe quando você nota que a pessoa está triste, assim? E ela estava passando por essa enfermidade. Até que teve um dia, ela foi na minha casa, né? E eu estava ali conversando com ela e eu tentei puxar assunto, assim, né, perguntando, assim, sobre Jesus e tudo mais. E perguntei se ela já tinha aceitado Cristo. E ela falou assim que nunca tinha aceitado. E ela tem 60 e poucos anos, sabe? E nisso eu fiquei pensando, nossa, ela nunca aceitou Jesus e tudo mais. Aí tudo bem, passou. Nisso o estado dela foi piorando. E ela foi piorando cada vez mais, a ponto de ficar com fralda e ficar na casa do filho dela. Sabe? Então ela estava passando algo muito difícil, a ponto de não conseguir fazer as coisas sozinha, sabe? Ela estava usando fralda e tudo mais. E aí que começa o texto bíblico. Aqui em Marcos, capítulo 5, 21 e 43, vai dizer sobre Jairo. Jairo, ele é um homem que a filha dele está enferma em casa. Então ele chega para Jesus e fala se ele poderia curar a filha dele. E beleza, eles estão indo para a casa de Jairo, só que no meio do caminho, uma mulher toca na orla de Jesus. E ela imediatamente curada. E antes, né, quando eu fiquei sabendo que minha tia estava enferma, a minha mãe chegou em mim e falou assim, Sara, vai até ela, né, e você faz uma oração para ela. Aí eu fiquei pensando, né, eu nunca fiz isso, né, de tipo... ir numa casa de alguém e orar por uma pessoa. Aí eu fui pedir instrução para o meu pastor. Nisso, o meu pastor, ele disse assim que era interessante eu começar primeiro dando embasamento bíblico e depois continuar com a palavra. E quando eu cheguei em casa, eu não tinha palavra, sabe? A minha mãe já chegou falando assim, a gente vai agora lá na Júlia, que é o nome dela. Nisso, eu falei assim, nossa, tipo, eu não tenho palavra e tudo mais. E aí eu abri a Bíblia rapidinho e caiu nesse versículo, Mateus 6, e caiu bem nessa palavra, sabe? Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que minha tia está passando. Nisso eu fui até a casa, na casa do filho dela, porque ela não estava na casa dela, ela estava na casa do filho dela, por essa enfermidade. Nisso, quando eu cheguei lá, ela estava muito triste, assim, cabisbaixa, sabe? Aí eu tentei conversar com ela, assim, aí eu perguntei para ela se eu poderia orar por ela. Aí ela falou que sim. Então eu comecei a dar esse versículo bíblico. E prosseguindo, aqui vai dizer assim, que ela, antes de tocar na orla de Jesus, ela fala assim, se eu somente tocar. E eu falei para minha tia, olha tia, a fé dessa mulher. Ela disse que se somente tocar na orla de Jesus, ela será imediatamente curada. Sabe? Aí eu fiquei enfatizando isso para ela. Tia, você tem que ter fé que você vai ser curada. E nisso, quando Jesus fala assim, quem me tocou? Pedro fala
poder, sabe? Então, quando ele olha para aquela mulher, né, que padecia por 12 anos de uma enfermidade, ele diz: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe, eu fiquei pensando muito nisso. Filha, a sua fé te curou. Sabe, a minha tia passou 60 anos sem aceitar Jesus sobre a vida dela, sabe? E isso é uma coisa assim que a gente tem que se atentar, porque nós precisamos aceitar Jesus sobre nossas vidas, porque é através dele que nós temos a salvação. E por ela ter 60 anos de idade, eu fiquei ainda pensando, nossa, mas será que, tipo, depois de tantos anos, ela ainda tem interesse de, né, buscar a Deus ou conhecer Jesus? Aí tudo bem. E eu fiquei totalmente, assim, sabe? Quando a minha mãe me pediu para eu orar por ela, porque eu não fiquei só pensando na cura dela corporal, mas também na alma. Porque eu fiquei pensando, tá, e se ela é curada, mas e a alma como que fica? Ou se ela morre e ela não tem a alma salva diante do Senhor, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Será que ela vai ser salva? E nisso eu cheguei para minha tia e falei que ela precisava ter fé para ser curada. E Jesus, ele é assim. Ele quer sim curar o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma, sabe? Porque o nosso corpo, ele perece, mas a nossa alma é eterna, sabe? E eu fico totalmente encantada por Jesus, quando Paulo escreve assim: o amor que excede todo conhecimento. Mesmo depois de tantos anos, a minha tia ainda assim foi amada por Deus, sabe? Muitos homens, sabe, quando são rejeitados um pelos outros, não querem nem saber. Imagina Deus olhando para minha tia e tentando se aproximar dela 60 anos e ela sempre recusando, sabe? Eu imagino como fica o coração de Deus. Só que Deus já tinha um plano sobre a vida dela. E então, quando eu falei para ela ter fé, eu pensei, amém, ela vai ser curada. E eu consegui prosseguir, né? Nisso, chega a vez de Jairo. Só que Jairo recebe uma notícia que não era mais para ele importunar o mestre, porque a filha dele tinha morrido. Então Jesus, ele diz assim: não tenha medo, tão somente creia. Então eu falei para minha tia, você não pode ter medo, você precisa crer, você precisa crer. Então eu pedi para ela não ter medo, porque eu não sei exatamente qual é o diagnóstico que o médico tinha dado para ela, mas eu falei para ela: não tenha medo, somente creia, creia que você será curada. E eu enfatizava para ela ter fé, sabe? Então, prosseguindo na história, Jesus chega na casa de Jairo e percebe que a filha dele está lá. Só que Jesus fala que a filha dele não está morta, mas dormindo. Aí ele fala assim: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos. Estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Ele deu ordens expressas para que eles não dissessem nada a alguém, mandou, aí prossegue. Só que eu queria enfatizar isso. Jesus chega até a menina e diz: Talita cumi. Quando eu cheguei nessa parte da palavra para minha tia, eu falei assim: então vamos orar? Nisso, eu comecei a orar pela vida dela, declarando a cura sobre a vida dela. E eu comecei a sentir muita presença do Espírito Santo quando eu dizia Talita cumi. E eu falava, colocava a mão no joelho dela e dizia Talita cumi. Eu colocava a mão sobre o ombro dela e dizia Talita cumi. E eu
terminei a oração, em João, eu gostaria de falar 2 versículos, né? João 14, do 13 ao 14, vai dizer assim: e eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em João 14, 7, vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Glória a Deus. Nisso eu orei pela cura da minha tia, só que ainda fiquei pensando num plano de salvação. Eu pensava em mim, eu não quero que minha tia só seja curada do corpo, mas também da alma, sabe? Porque todas as vezes que eu via a minha tia, ela tinha uma aparência muito triste. E eu pensava, ela precisa de Jesus. Então eu falei assim: tia, em Romanos, capítulo de número 10, do 9 ao 10, vai dizer assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se quebra a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu falei isso para minha tia, eu falei: olha tia, você precisa aceitar Jesus. E nesse momento eu perguntei para ela: tia, você quer aceitar Jesus? E pela primeira vez eu vi minha tia chorar. E isso nossa, eu fiquei muito feliz. E ela começou a chorar e não conseguia nem falar, sabe? Ela chorava. E ela falou sim. E eu fiquei muito feliz, sabe? E não só ela estava ouvindo, mas todo mundo que estava ao redor. Estava a minha mãe, o namorado da minha mãe, o filho dela e a esposa do filho dela. Então eu vi que todo mundo ali estava sendo tocado pelo Espírito Santo, sabe? E eu fiquei muito feliz por isso. E eu comecei a orar pela vida dela e pedir para que ela repetisse, né, as palavras, para que Deus viesse salvar a vida dela, escrever o nome dela no livro da vida. Então, dias depois se passou e eu meio que esqueci isso, sabe? Eu falei para ela ser curada e tudo mais, né? Fiz a oração e fui embora. Passou alguns dias e esses dias a minha mãe chegou para mim e disse para mim que ela está totalmente curada. A perna dela secou, ela não precisa mais usar cauda, ela faz tudo na casa dela, sabe? Ela não é mais dependente do filho dela para fazer as coisas, mas está totalmente curada. Então eu fiquei muito feliz, sabe, pela minha tia ser curada. E eu queria falar uma palavra para vocês. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do 6 ao 7, que vai dizer assim. Do 6 ao 7. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo. Mas temos esse tesouros em vasos de barro, para mostrar que o poder, que tudo que excede provém de Deus e não de nós. Provém de Deus e não de nós. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar para os irmãos é: persista, tenha fé. Sabe, a campanha, né, vai falar assim: por esta causa eu me coloco de joelhos. E sabe qual é a resposta de Jesus para vocês? Está em Mateus 21, 22, que vai dizer assim: em tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, que a nossa fé venha estar fortalecida em Cristo, que nós venhamos crer que Cristo ainda opera sobre os enfermos, sabe? Eu fui com muita, tipo assim, nossa, quem sou eu, né, para determinar cura sobre alguém, sabe? Eu só sou um vaso de barro. Só que Jesus vem e diz, sabe, é o poder dele mostrando para a enfermidade: você não é daqui, sabe?
sua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Eita glória! Aleluia! Glória a Deus. Você crê na sua vitória essa noite, querido? Glória a Deus! Quantos que estão enfermos aqui, irmãos? Tem alguém enfermo aqui? Tem alguém que está enfermo? E pelo poder dessa palavra vamos fazer uma oração. Vem aqui na frente. Quem está enfermo, louvado seja o nome santo de Jesus. Pelo poder desta palavra, querido, nós estaremos ministrando a cura aqui nesta noite. Pode vir aqui na frente. Quem está enfermo, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E quem está são, que está em pé, que está com Deus, que está cheio de vida, que está adorando o Senhor, levante as tuas mãos para cá, porque a palavra do Senhor diz que é na imposição de mão que nós abençoamos os nossos irmãos e eles são curados, no nome de Jesus. Talita cumi, levanta-te, oh glória, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, Deus fiel. Que palavra do céu, que testemunho lindo. E eu quero crer que você também testemunhará o milagre que o Senhor estará falando na sua vida, o milagre que o Senhor estará realizando na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, sobre o poder desta palavra ministrada pela tua serva, Pai amado, na autoridade da tua palavra, nós profetizamos a cura da tua igreja, nós profetizamos a cura dos teus filhos, teus servos, aqui nesta noite. Eles irão testemunhar, Senhor, que pelo poder desta palavra, oh Senhor, pelo amor do Senhor derramado sobre nós através de Cristo Jesus, os teus filhos estão recebendo a cura, estão recebendo, Senhor, a saúde nesta noite. Irão testemunhar, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. No nome santo de Jesus, e todos nós digamos amém. Bem forte, igreja, e todos digam amém. Glória, aplauda o seu Jesus. Quero falar o teu nome sobre cada mente.